Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Visão de Jogo Podcast. Eu sou Willy Robert e os assuntos do programa de hoje são as vitórias patéticas do Palmeiras contra Portuguesa e Santos por 1-0, as 3 classificações do Palmeiras na Copinha, o mercado da bola continua semi-agitado do Palmeiras, não está agitado, é semi-agitado igual semana passada, e um pouco também de Palmeiras e Mirassol. Muito obrigado aos que se inscreveram na última semana, já estamos com 95 inscritos no canal. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os palmeirenses e vamos para mais um podcast. Começar aqui com Portuguesa e Palmeiras, que foi a primeira partida do ano, a volta do Palmeiras sem grandes mudanças, porque só houve a contratação do Marlon Freitas, o time base o mesmo, ainda que o Abel tenha escalado uma mescla mais de reserva do que de prováveis titulares, mas ainda assim tinha alguns titulares. A escalação do Palmeiras foi um 4-3-3, ainda que o time poderia sim ter jogado um 4-4-2 como estilo de jogo, foi um 4-3-3. O Abel escalou um Carlos Miguel, Giai, Murilo, Benedetti e Jefté, que acabou se machucando, Marlon Freitas e Larsson, ou seja, o Marlon Freitas como 5, porque o Larsson já, desde o ano passado, já foi falado que ele era um 8, então o Marlon Freitas como 5, Maurício, Sosa, Alan e Luigi. Esse foi o time do Palmeiras. Muito provavelmente, pelas 2 rodadas, já deu para se notar que o Abel manterá a mesma estratégia do Paulistão do ano passado, onde ele não deu entrosamento a um time titular, ele não manteve um time, esse é o time titular e esses jogadores são reservas. Ele ficou fazendo mesclas, ou seja, 3, 4, 5 jogadores titulares num time, junto com 3, 4, 5 reservas, mais alguns jogadores da base ali, que ele vai estar dando oportunidade, sempre fazendo esse tipo de mescla, que para mim é a pior coisa a se fazer, porque você não dá entrosamento, não dá ritmo devido, não faz absolutamente nada. Consegue os resultados porque os adversários são fracos, mas não é exatamente o que eu faria. Mas vamos lá. O que foi mais ou menos esse jogo? Dar uma passadinha rápida antes de ir para o SofaScore, que é onde eu vou estar apresentando de fato, fazendo a análise mais aprofundada e provando o que eu vou estar falando aqui da minha análise visual do jogo. Primeiro tempo, muita ligação direta, pouquíssima troca de passe. O Palmeiras não consegue, não pelos seus jogadores, mas não consegue criar jogadas. É impressionante como o time ganhando, empatando ou perdendo é chutão para frente. É chutão para frente. Que se disfarça de lançamentos, porque eles têm jogadores qualificados para cortar um passe, fazer aquele passe rasgado. Mas é lançamento, é chutão, é ligação direta. Isso não tem absolutamente nada de evolutivo dentro do que é um futebol bem praticado hoje em dia. Pouquíssimas trocas de passe. Troca de passe, não estou falando no número de passes trocados. Troca de passes, principalmente à frente do meio de campo. Como eu falei no SofaScore, vou estar mostrando as estatísticas direitinho e provando o que eu estou falando. Mas visualmente, o que eu vi do jogo, um time que não consegue trocar 3, 4 passes. Eu até falei no pós-jogo, que eu faço aqui logo após a partida, né? E solto no outro dia. O Palmeiras não consegue, à frente do meio campo, pegar um jogador... ou melhor, um jogador não, 3 jogadores, e se movimentar, fazer 2, 3, como se fosse um bobinho, fazer o adversário de bobo. Não consegue. Se passar do meio de campo, é bola esticada. É bola esticada. E não consegue criar chances. É por isso que o Palmeiras não consegue criar chances de gol. Aquele XG do SofaScore, dos sites de estatísticas que é apresentado, não diz a realidade. Não diz o que é a realidade do jogo. Não é a quantidade de vezes que o Palmeiras criou chances. São muitas vezes chances de cara a cara com o goleiro que sobe esse XG, mas na verdade a quantidade de vezes que o Palmeiras cria oportunidades de gol é pouquíssimas. Deu para se notar um pouco da utilização dos volantes apenas para lançamento. Tanto o Marlon Freitas quanto o Larsson tiveram posicionamentos médios próximos um do outro, lado a lado. O Larsson um pouco mais avançado, porém muito lançamento. O Marlon Freitas olhava para frente e dava lançamento, o Larsson olhava para frente e dava lançamento. Não conseguia nem arrancar com a bola no chão, tampouco fazer jogadas de 1-2. Aproximação com o Maurício, 0. E isso culminou em nenhuma chance criada. No primeiro tempo.
Assim, o primeiro tempo já tinha feito uma resolução final praticamente do que seria a partida, do que foi o primeiro tempo e do que seria. E não foi diferente, porque no segundo tempo, até a expulsão, o Palmeiras não havia criado nada também. Nada, zero chance de gol. E após a expulsão, que foi de fato o jogador merecia ter sido expulso, acontece o quê? Uma problemática que se repete há anos, não é do ano passado, não é de 2024, não é desde 2023. São 3 anos e já está indo para o 4º ano já. Que o Palmeiras não consegue fazer o quê? Mesmo com a mais, parar a bola ou ter o domínio da posse por mais de 1 minuto. Trocar passes. Cansa o adversário trocando passes e descansa os seus jogadores. Tenta criar espaço trocando passes. Mesmo que seja a maioria dos passes na intermediária para trás, mas à frente do meio de campo, empurrando o adversário para trás. Mas mesmo que não sejam passes agudos, troca passes e cansa o adversário. O Palmeiras não consegue ficar mais de 1 minuto com a bola. Não consegue. São raros os momentos que acontece em determinadas partidas que não vale de nada ou que o adversário está muito fragilizado, que não era o caso da Portuguesa em si, até porque é um time que está se preparando há um bom tempo, fisicamente estava um pouco acima ainda. Eu acho que, inclusive, esse é o motivo do Palmeiras viver cansado. Um time que muitas vezes você chega, consegue resultados até o final, vira partidas e tal, mas você vê que os jogadores ficam estafados, terminam a partida cansados demais. Por causa disso, muita bola esticada, toda hora o time está correndo para frente e para trás, o time inteiro, toda hora, bola esticada para frente, toma contra-ataque, vai correr para trás todo mundo, daqui a pouco corre para frente de novo. Em nenhum momento o time respira, em nenhum momento o time utiliza a bola para respirar, para descansar e para marcar, porque com a bola você não toma gol, então também é uma maneira de se marcar, entende? Não sei quem foi que falou isso, se é o Guardiola ou se foi o Fernando Diniz. Talvez os dois. Os dois com certeza pensam a mesma coisa. Agora não sei quem foi que proferiu essa frase. Mas é uma verdade. E o Abel Ferreira não consegue fazer isso. Não consegue, porque na cabeça dele a objetividade vale. A objetividade é a única maneira. Não existem outras maneiras. Na jogada do gol do Luigi, foi a única bem criada do Palmeiras, que foi a troca de passes ali, uma roubada rápida, a troca de passes ali próximo à área do Maurício com o Larsson, que devolve para o Maurício, que faz o passe para o Luigi. É uma jogada que o Palmeiras tem que explorar. Próximo à área, movimentação e ultrapassagem. Troca de passes, não é cruzamento para a área, não é chutão para frente, não, é troca de passes. Próximo à área ali, jogadores com qualidade para se movimentar, inteligência para se movimentar, qualidade no passe e na finalização. Foi a única jogada bem criada do Palmeiras. E outro defeito, mas agora falando na parte defensiva, que eu notei, é que mesmo o Palmeiras postado atrás, marcando, dá muito espaço nas costas dos laterais, muito espaço. Tanto o Giai quanto o Jefté tomaram bola nas costas da Portuguesa de uma maneira, absurda. É muita bola nas costas, dá muita chance para o adversário e entra na problemática que eu falei, de bola esticada. O jogo inteiro com bola esticada causa isso. Esse é um dos problemas. O time cansa, não consegue aproveitar ofensivamente, porque chega cansado no ataque e para marcar fica mais exposto, porque os jogadores, além de estarem expostos, estão mais cansados, porque está vivendo em alta intensidade. A Premier League não é dessa maneira que se joga a Premier League. O Abel pode até querer questionar se alguém fizesse uma pergunta, porque os jornalistas não fazem esse tipo de pergunta, né, técnica ou tática. Fazem perguntas só para criar polêmica. Mas se fizessem, o Abel até poderia falar: a Premier League é dessa maneira, mas não é. Não é. A Premier League é intensa. São passes rápidos, trocados, mas não é ligação direta. Há momentos, pega qualquer time. Não estou falando nem de time de Guardiola. Pega qualquer time. Que os caras trocam passes, empurram o adversário para trás e trocam passes, fica com mais de 1 minuto com a bola trocada. Principalmente quando se trata de adversários muito superiores, né? Um ao outro. Então, pega os grandes contra os pequenos. Hoje, na Premier League, seria Liverpool, City, Arsenal, o Chelsea, talvez. O Chelsea está meio mal esse ano, né? O United também está mal. Mas, principalmente, esses 3 que eu falei primeiro. Cara, é um jogo rápido, intenso, que dá oportunidade também para o adversário, porque são times que se expõem mais. Porém,
quando eles querem descansar, eles descansam com a bola. Sabem descansar com a bola, né? Há momentos que descansam com e sem, mas eles sabem fazer das duas maneiras. E não é porque os caras têm 1 bilhão de dólares, de euros, de libras que eles conseguem fazer isso, não. Não é por causa disso, não. Porque se você for analisar proporcionalmente, a diferença do Palmeiras para a Portuguesa, talvez não, com certeza é maior do que do City para o Brentford. Com certeza é maior. Então, assim, até porque o Brentford talvez valha quase igual o Palmeiras em questão de jogadores, né, de valor de mercado. Então, assim, devido à moeda, claro, né? Qualidade de jogador nem se compara. Então, assim, esse é mais um dos problemas defensivos do Palmeiras, que acaba tomando gols também, que é por causa disso. É muito por causa disso. O time acaba vive cansado, vive exposto e acaba se cansando. O que mais me deixou bravo de tudo isso, porque você vai assistindo o jogo, te cansa também de assistir. Porque você fica o time fica correndo parecendo uma barata tonta. Parece que você está assistindo ping-pong. Bola para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para o lado, para o outro. Você fica cansado, você não consegue respirar, assistir o jogo, ver, não, tem um jogador que vai fazer uma jogada individual. Nem o Alan consegue, porque o Alan a gente vai ver aqui no SofaScore totalmente aberto para um lado e vai fazer a jogada, não tem um para aproximar, para poder enganar a marcação e ele tentar fazer uma jogada, porque cola 2, 3 em cima do moleque, não tem ninguém do lado, a jogada não sai. Só se ele acertar uma puta jogada de um craque. Mas é muito difícil, não vai acontecer toda hora. Então, resumo final da análise visual que eu tive dessa partida é que o Palmeiras do Abel será isso. Será isso. Não há nenhum mínimo sinal de melhora. É um treinador limitadíssimo. Não vai fazer absolutamente nada além disso. Resultado. Ele vai tentar trazer resultado, independente da maneira que seja. E vai conseguir, porque os adversários do Palmeiras, como eu já falei, todos os outros, exceto o Flamengo, são piores do que o Palmeiras. E o Palmeiras, na maioria das vezes, vai conseguir. Quando pegar um adversário que é pior que o Palmeiras, mas está um pouco arrumado, como um Cruzeiro ano passado, um Corinthians que se arrumou um pouquinho, adversários mais, né, que são piores que o Palmeiras, mas não são ruins e estão arrumados, vai dar trabalho para o Palmeiras. E se chegar no mata-mata, vai ser eliminado. Como foi ano passado, eliminado para o Corinthians, perdeu o Paulista para o Corinthians, perdeu o final de Libertadores para o Flamengo e perdeu o Brasileirão para o Flamengo. Vai acontecer isso. É o resumo, já estou dando o spoiler do que será o ano do Palmeiras. Se tiver o Abel Ferreira, será isso. Não há a mínima chance, não há a mínima esperança que ele vá mudar, porque ele não tem capacidade. Ele já demonstrou por A mais B, provou por A mais B, que não tem essa capacidade de mudar. Certo? Vamos aqui para a análise do SofaScore, e eu quero destacar duas coisas aqui do SofaScore, da análise do SofaScore, certo? Primeiro, a primeira parte que eu quero destacar, vou até mudar a cena aqui, claro, continuando aqui com Português e Palmeiras. A primeira parte que eu quero destacar são as estatísticas, os números de posse do time do Palmeiras. Olha isso daqui, os números de posse não, os números de passe, na verdade. Os números de passe, certo? O Palmeiras teve, ou melhor, cadê aqui? O Palmeiras teve menos passe contra a Portuguesa no segundo tempo inteiro do que no primeiro tempo. Deixa eu procurar aqui. Primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras trocou 209 passes. Teve uma posse de bola de 62%. No segundo tempo, o Palmeiras trocou 206 e teve 56% de posse de bola. O que isso quer dizer? Reflete exatamente o que eu disse do ping-pong, certo? Do time ping-pong. Por quê? O Palmeiras passou o segundo tempo praticamente inteiro com a mais. Qual foi a expulsão do jogador aqui? Foi com... Não sei se dá para ver, acho que aqui não mostra exatamente qual foi o tempo. 50 minutos. Foi com 5 minutos do segundo tempo. Então passou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais. É inadmissível trocar menos passes com um a mais do que como foi no segundo tempo do que no primeiro. É inadmissível. Não pode a gente não pode aceitar, a gente como torcedor do Palmeiras, não pode aceitar um treinador incapaz de fazer o time trocar mais passes com um a mais do que em comparação com o primeiro tempo.
como eu já digo desde que eu comecei o podcast, muita gente fala há mais tempo, é um time aleatório, é um time que conta com o aleatório, é um time que depende única e exclusivamente dos jogadores. O treinador é apenas um papel físico, que é a comissão técnica, parte física, mas principalmente motivacional. Questão de campo, treinamento tático e técnico é absolutamente restrito aos jogadores. Os jogadores do Palmeiras que se viram, e é por isso que eu vou continuar defendendo os jogadores enquanto esse treinador estiver lá. Porque a culpa é sim do Abel Ferreira. Para mim isso é mais do que claro há anos. É mais do que claro que o Abel Ferreira é o problema do Palmeiras. Problema de campo, né? Não estou falando de diretoria nem nada, estou falando de problema de campo. Tem os jogadores e não consegue fazer jogar. Essa é uma estatística que para mim causaria um questionamento na coletiva. Questionamento principal seria esse. Por que o seu time, no segundo tempo com um a mais, segundo tempo inteiro com um a mais, trocou menos passes do que no primeiro que estava 11 contra 11? Isso sem contar, eu estou contando só com a questão do jogador a mais. O gol do Palmeiras foi logo depois, aos 53, ou seja, aos 8 minutos do segundo tempo. Ou seja, com um a mais e com 1-0 no placar. Trocou menos passes. E no pós-jogo eu fiz esse levantamento, né? Eu fiz esse questionamento. E teve até um rapaz lá que respondeu lá, dizendo que era para mim ser treinador, porque eu não gosto de nada do clube, do time e tal, não sei o quê. Qual foi o meu questionamento para quem não viu, né? O pós-jogo que eu coloquei aqui. O time do Palmeiras, esse time do Palmeiras, né, em si, jogando com um a mais, com a vitória no placar, com a diferença, o Palmeiras vencendo a partida, né, o segundo tempo inteiro, trocando menos passes do que no primeiro, na comparação com ele mesmo, né, comparando com ele mesmo. Por que não foi feita essa pergunta na coletiva feito esse questionamento ao Abel na coletiva? Simples, questionamento simples. Por que o seu time trocou menos passes em relação ao primeiro tempo do primeiro para o segundo, certo? Mesmo tendo um a mais e com o placar à frente o segundo tempo inteiro. Esse é o questionamento. E eu não vou aceitar isso o ano inteiro, eu vou estar questionando isso, porque eu sei que eu vou ter que questionar isso o ano inteiro, porque não há mudança. Não há nenhum sinal de mudança. Eu não sei, para quem assiste o podcast já desde o ano passado, vai lembrar talvez que eu falei que o mínimo de número de passes aceitável para um jogo do Palmeiras é 400 passes. Eu falei isso. E o Palmeiras, no total, vocês podem ver aqui, teve 415. Certo? É o mínimo aceitável. Só que eu coloquei um asterisco que fala, né? Nessa minha análise. Que é o seguinte. Contra times tão fortes quanto o Palmeiras, ou mais fortes que o Palmeiras, o mínimo é 400. Quando você enfrenta uma Portuguesa, independente se é estreia ou se não é, independente, inclusive sendo uma estreia, para mim é mais problemático ainda, porque se o problema da estreia é a falta da pré-temporada, a falta de ritmo dos jogadores, aí que você tem que ter mais a bola mesmo para descansar os jogadores, não ficar esticando. Esse era o questionamento que eu queria fazer, eu até me confundi aqui. O questionamento é esse. Por que o seu time, outro questionamento seria na coletiva, por que o seu time, você reclama tanto de falta de pré-temporada e o seu time com um a mais, com resultado, com placar à frente, não troca mais passes? Por que fica só esticando bola, fazendo seus jogadores correrem como barata tonta? Duas perguntas basilares para essa coletiva que não teve nada próximo disso. Porque o jornalista, como eu falei, quer só apenas, única e exclusivamente, polêmica. Só isso. Nada demais. Nada a mais do que isso. São fracos também, tanto quanto o Abel Ferreira. Mas Portuguesa e Palmeiras foi isso. Não há mais o que dizer. Não, mito. Tem sim. Um mapa de calor. Estava esquecendo o mapa de calor. Não pode ser só isso. Tem que ter um mapa de calor também. Para quem viu o balanço da temporada do ano passado que eu fiz, vai se recordar
quando eu falei do Estevão no começo do campeonato, no Campeonato Paulista, e o que se repetiu até a saída dele. O posicionamento do Estevão, qual que era o posicionamento do Estevão? Acho que quem assistiu vai lembrar. Se confunde muito com esse posicionamento do Alan. Olha o posicionamento do Alan aqui. O posicionamento do Alan é exatamente o mesmo de Palmeiras e Portuguesa, que foi o jogo no Allianz Parque, a primeira rodada do Paulistão do ano passado. Exatamente o mesmo posicionamento. Exatamente o mesmo posicionamento. Totalmente à direita, longe da área, de modo geral, longe da área. E isso para mim é uma tragédia, mas vai se repetir todo o ano de 2026. Vai se repetir. O Abel, provavelmente, sabendo que o único quebrador de linhas é o Alan, o único driblador do time é o Alan, por enquanto, né, porque o Riquelme Felipe não se estabilizou no time, vai utilizar o Alan como utilizou o Estevão. Para mim, o Alan é um pouco melhor que o Estevão ainda, em relação a drible, em relação a coragem de ir para cima, mudança de direção, dribla para os dois lados. Mas ele vai acabar queimando o jogador. Isso é batata. Vai acabar queimando o jogador, porque igual ele queimou o Estevão e queimou o Endrick, queimou todos, porque ele não tem capacidade de fazer os jogadores se aproximarem do Alan e darem a oportunidade dele criar a jogada a partir do raciocínio dele. Se eu toco, se eu procuro 1-2, se eu procuro a jogada individual. Deixando o Alan longe dos seus companheiros, ou melhor, os companheiros longe do Alan, ele fica obrigado a driblar 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do adversário. E quem é o jogador no mundo, na história do futebol, que o jogo inteiro fica mano a mano, fica contra 2, 3 de defensores do adversário e consegue se sair bem todas as vezes? Não consegue. Então, qual que é a impressão que vai acabar ficando? Igual ficou o do Estevão. Não sabe driblar, não é decisivo, não é não sei o quê. Tudo de ruim. Por quê? 20 bolas ele tinha durante o jogo. Mano a mano, para ir para cima, linha de fundo. Mas ele enfrentava quantos jogadores? 2, 3, 4 defensores grudavam no Estevão. O que sobrava para ele? Puxar para o lado e fazer cruzamento. Ou puxar para o lado e tentar bater para o gol. E qual que é a impressão que ficou? Que ele não sabe driblar. Certo? Inclusive a impressão para mim que ficou. E é muito por causa do Abel. Eu coloquei a culpa no Estevão muitas vezes, mas eu sei que no final das contas a culpa é do Abel. Porque o time não se aproximava do Estevão para dar a oportunidade dele fazer uma jogada diferente. Era sempre a mesma coisa, jogo após jogo. Bola no Estevão, 20 bolas por jogo no Estevão. Ele conseguia passar uma ou duas, que é a média de todo jogador no mundo inteiro, quando se enfrenta o jogo inteiro, 3, 4 adversários, ninguém aguenta, ninguém vai conseguir passar 5, 6, 7 vezes. E ainda que passar 5, 6, 7 vezes, teria deixado de passar 15, 14, 13, e aí ficaria a impressão que o cara não conseguiu ter um bom desempenho, a menos que saísse gols dessas jogadas, mas também que é uma coisa que acaba sendo um acaso, né, acontecer de tantas vezes você tenta, com tanta dificuldade, é um acaso sair a jogada, uma jogada boa, um gol. Então fica essa impressão, e vai acabar queimando o Alan. Ele vai acabar queimando o Alan dessa maneira. Para mim, é batata. Vai acontecer. Porque dessa maneira, não tem jogador no mundo que consiga se desvencilhar da marcação o jogo inteiro contra 2, 3, 4 adversários. Sem companheiro próximo para realizar uma jogada diferenciada. Vai acontecer isso. E outro questionamento, não é só sobre o Alan, é sobre Luiz longe do gol, pingando para tudo que é lado, pouquíssima ação dentro da área. O Maurício, que é o meia. Uma ação assim que... É engraçado que, como eu falei, o Palmeiras jogou no 4-3-3. O Maurício era para estar no meio. Não está essa seta, o posicionamento médio dele. O mapa de calor maior dele está pela direita, ao lado do Alan, praticamente. E o Sousa, que era para ser um ponta, tem quase mais ações defensivas do que ofensivas. E as ofensivas dele é longe da área. Contra a Portuguesa. Só falta o Abel falar, mas era fora de casa, era no Canindé. É difícil jogar no Canindé. Porra, velho. Eu não sei por que o palmeirense aceita esse tipo de coisa ainda. Eu não sei como que aceita esse tipo de coisa. Porque são absurdos tão grandes assim que é impressionante. É impressionante. E agora que eu fui ver aqui que eu não mudei o episódio do Visão de Jogo podcast aqui embaixo no GC. Agora vai ficar assim, já tá o podcast praticamente inteiro, né? Mas isso foi Portuguesa e Palmeiras, um desastre
praticamente um desastre futebolístico, né? A vitória veio, mas para mim, sinceramente, como eu falei já em alguns podcasts, não me importa tanto a vitória mais. Não é questão de não querer vencer mais, não querer ganhar título, não é isso, de maneira alguma. Mas eu já vi o Palmeiras campeão de quase tudo, só faltou o Mundial, basicamente, e ganhou todos os outros títulos mais de uma vez. Clássicos, tal. Não tem a ânsia do título. A gente não está na fase igual está o torcedor do Vasco, que precisa de título para ressurgir e tal. Não é essa a ânsia do palmeirense. Eu acho que a ânsia maior do palmeirense, eu falando por mim, e também o que eu vejo de muitos comentários de muita gente, é a ânsia por assistir um jogo de futebol prazeroso. A ânsia que a gente tem, eu acho que é ter a certeza que a gente vai chegar em casa, sentar no sofá, ligar a TV para assistir o jogo e vai assistir um jogo de futebol. Não vai assistir uma narrativa sobre um jogo de futebol. Não vai assistir uma pelada de chutão para frente como era antigamente nos terrões do Brasil. Eu acho que hoje o que a gente assiste é basicamente uma várzea no terrão de anos atrás. Hoje em dia se tornou tudo society, tudo sintético, mas antigamente no terrão era só chutão para frente. Porque a dificuldade era muito grande você dominar e jogar com a bola no chão. E o Palmeiras é basicamente isso. E você não tem prazer algum em assistir. Você torce, porque torce pro time e quer vencer e tal. Mas isso, inclusive, vai até diminuindo. Tanto é que você pode ver que a final da Libertadores, contra o Flamengo agora, pelo menos, eu achei que perdendo, antes, né, do jogo, eu imaginava que, se perder essa final, eu vou ficar mal pra caralho, ruim. Cara, eu sinceramente, assistindo a partida, eu já fui me deteriorando aos poucos. Assistindo a partida e sentindo que não deveria ganhar, não merecia ganhar. E fui aos poucos vendo que, de fato, não iria ganhar. Podia fazer o que for, mas não iria ganhar, porque era só chutão para frente e uma marcação muito falha. Ou seja, o prazer em assistir a um jogo de futebol do Palmeiras já não existe há muito tempo. E jogo após jogo se torna mais chato assistir. Mais chato. Então, assim, como eu me propus a fazer o podcast, a analisar os jogos do Palmeiras, não só assistir, analisar também, e porque eu gosto, mas também porque agora, sinceramente, se tornou quase que um dever como palmeirense fazer. Porque, cara, alguém tem que apontar esse problema, cara. Alguém tem que apontar, não é só eu que tenho, várias pessoas apontam, e eu aponto de acordo com a minha visão. Porém, quanto mais pessoas apontarem essa problemática, melhor. E eu estou aqui justamente para fazer isso, porque o tanto de abobado, o tanto de pessoas que não entendem absolutamente nada de futebol e caem em narrativa como se igualzinho à política brasileira, cara, é impressionante. Isso me deixa mais bravo do que, inclusive, a falta de futebol do clube, do time. E junto à falta de futebol fica pior ainda. Então acho que tem que mudar isso, independente de título. Até por isso eu já falei do Fernando Diniz. Também nem concordo muito mais, depois das finais da Copa do Brasil, nem concordo muito tanto também. O time do Vasco deu mais chutão do que outra coisa. Bola de cruzamento, só cruzamento na área e tal. Mas o Vasco tem suas limitações, né? Então, assim, dá pra se relevar. Agora, sobre o Palmeiras, cara, qualquer treinador que vier vai fazer o mesmo trabalho do Abel. Isso é certo. Qualquer treinador que vier, qualquer um. Agora, fazer um trabalho melhor do que o Abel, pra mim já não é muito difícil também, de ter mais a bola, de criar mais chances, ser um time mais equilibrado. Cara, não é tão difícil arrumar um treinador assim. Não é tão difícil. Assista o jogo do Corinthians. Jogos do Corinthians com o time titular. Se o Corinthians fica dando chutão, quebrando bola pra área, pra frente. Vejam. Só os jogos contra o Palmeiras, já dá pra se ter uma noção. Vejam o jogo contra o Flamengo que eles fizeram. Vê se o Palmeiras fez algo parecido. O time do Abel Ferreira fez algo parecido em algum momento. Né? Ou com consistência. Um momento ou outro acaba fazendo, mas com consistência. Acho que o torcedor do Palmeiras tem que... O Abelete, né? O abelizado, tem que colocar a mão na consciência e ver que o time, consequentemente o clube, está caminhando para um buraco. Está caminhando para um buraco. O negócio de idolatria não é bom. Nunca foi bom, sempre levou, na verdade, à ruína. Idolatria sempre levou à ruína. E o Palmeiras está indo, pouco a pouco, à ruína, por causa de idolatria, por causa de falta de crítica, por causa de falta de senso de consciência, de tudo. Por causa desses motivos aí. Mas
Portuguesa e Palmeiras foi isso. Agora vamos falar agora sobre Palmeiras e Santos também, que tem mais críticas a ser feitas aqui ao Abel Ferreira. E aqui eu acho que ficou Palmeiras e Santos foi pior ainda do que Portuguesa e Palmeiras. Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos, o Palmeiras começou também, manteve o 4-3-3. O Abel não mudou a formação, como eu falei em Portuguesa e Palmeiras. Ainda que pudesse fazer o 4-4-2, porque o Vitor Roque não estava jogando e tal, então não dá para fazer Vitor e Flaco. Mas dava para fazer um Sousa e Flaco, um Sousa e Luigi, dava para fazer. Um Veiga e Flaco, como nessa partida contra o Santos, mas não foi feito. Não foi feito. A escalação do Palmeiras foi um 4-3-3 com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez. Emiliano, Andréas e Veiga. Riquelme, Felipe, Alan e Flaco. O Riquelme Felipe é um ponta. Sempre jogou na base como ponta. Não dá para imaginar que ele vá ser um meia pela esquerda. Ele vai fazer jogadas de ponta. A escalação do Palmeiras foi repetida apenas 3 jogadores, né, que foi o Carlos Miguel, o Murilo e o Alan, do jogo contra a Portuguesa. Como eu falei, foi um 4-3-3, só que aqui tem mais problemática ainda do que na partida contra a Portuguesa. Vamos fazer a primeira análise visual do que eu vi do jogo. O Palmeiras estava no primeiro tempo com muito ímpeto, correndo, forçando as jogadas e tal, mas assim, pouquíssimo controle do jogo. E o controle do jogo passa pelo quê? Pela posse de bola. Sem a bola você não consegue controlar o jogo. São pequenos momentos de algumas partidas, determinadas partidas que sem a bola você consegue controlar. De modo geral, você controla o jogo com a bola. Porque com a bola você não toma gol. É simples. É simples. É isso o futebol. Não sei se o Abel Ferreira sabe, mas o futebol é assim, é com a bola que se joga. E o Santos também não oferecia perigo algum ao Palmeiras, e por isso que o primeiro tempo também foi moroso pra caramba. Assim, ficou aquela correria louca, mas pouquíssimas chances de gol, de jogadas trabalhadas e tal. Porque os dois ficavam correndo e não saía nada. E como eu falei também no jogo contra a Portuguesa, como eu falei agora também, contra o Santos foi pior. Quando passa do meio de campo, o time do Palmeiras automatiza o passe longo. Independente se é por cima, se é rasteiro. De maneira alguma a movimentação no ataque, a posse de bola no ataque. E o ataque que eu estou dizendo não é nem próximo à área, é do meio campo para frente. Quando o adversário do Palmeiras está postado atrás, os 11 jogadores lá atrás, e o time inteiro do Palmeiras na frente, percebam como o time do Palmeiras se movimenta. Ou melhor, como o time do Palmeiras não se movimenta. E é por isso que o time automatiza o passe longo. O zagueiro normalmente sai pelo zagueiro, vai esticar uma bola para um lateral, se o lateral passar nas costas, vai esticar a bola para um meia, mais à frente, vai esticar a bola para o atacante, para o ponta, mas sempre esticar a bola, ou pelo chão ou por cima. Vai esticar a bola. Porque não há movimentação ali de 2, 3 jogadores para fazer 1-2, para fazer, como eu falei, o bobinho, fazer o adversário de bobinho. Não há nada disso, nada. Zero movimentação no campo de ataque. E o time do Palmeiras acaba aqui. Dessa maneira, só vai enraivecendo ainda mais os torcedores, né? E já no segundo tempo, o Palmeiras continuou, né, como sempre, impondo muita correria e cansando os próprios jogadores. Você vê que os jogadores ficavam esticando bola, correndo, e não conseguia respirar. Pensa a jogada, trabalha a bola, dá 2, 3 passes, volta para trás, mas mantém a posse, tenta, mas gira, se movimenta, que com a bola você não cansa. Quem joga futebol sabe, com a bola você não cansa. Você cansa sem a bola correndo atrás do jogador, do adversário. Com a bola você não cansa, pô. E a jogada do Palmeiras saiu num contra-ataque, que foi assim, uma jogada completamente individual dos jogadores, que o Alan que fez o gol, mas o Palmeiras os jogadores do Palmeiras teve a participação inteligente do Flaco, né? Porque conseguiu enxergar a ultrapassagem, que recebeu uma bola boa do Alan, e foi inteligente mais ainda ao tocar para trás e o Alan ao acompanhar. Ou seja, essa eu tenho mais absoluta certeza que não foi uma jogada treinada, é uma jogada do acaso. Porque o time do Palmeiras é um time do acaso, um time do aleatório, que conta única e exclusivamente com
a individualidade dos jogadores. E é por isso que eu falo que os jogadores do Palmeiras são muito bons. Porque mesmo sem treinador, consegue vencer, consegue ter atuações muitas das vezes dignas de honrar a camisa, correndo e tal, mas tática e tecnicamente, do que diz respeito ao que seria a obrigação do treinador, você não vê absolutamente nada. Bola parada, você não vê mais nem isso também. O Palmeiras não faz gol de bola parada e ainda sofre muitas vezes de bola parada. Aí vem a continuação da problemática do Palmeiras, que após o gol o time continua correndo desvairadamente, como barata tonta, como jogo de ping-pong, e simplesmente não para nenhum momento, tem a bola e respira, é sempre esticando bola, é sempre correndo, forçando jogada a todo momento. E o Abel Ferreira, quando é questionado sobre isso, às vezes que é questionado sobre isso, ele fala que o time dele, ele pensa o futebol para frente. Aí ele quer sair por cima e falar que pensa o futebol para frente. Já falou várias vezes isso. Que tem que ser um futebol, ele pensa um futebol objetivo, ele pensa um futebol para frente, que tem que ser dessa maneira, e é por isso que os jogadores vivem cansados, é por isso que ele depende de uma pré-temporada de 3 meses. Porque dessa maneira, é por isso que os jogadores se machucam. Não foi o caso do Andrés, mas talvez tenha sido do Jefté. Porque correndo dessa maneira, como os caras correm, sempre em alta intensidade o jogo inteiro, cara, não é assim que se joga futebol. Desculpa, mas não é assim que se joga futebol. Se joga futebol com a bola. E eu vou repetir isso o ano inteiro enquanto for preciso. No final do jogo, ainda o Carlos Miguel já começou a ser muito acionado, né? Teve 2 ou 3 defesas no final ali que, se tivesse tomado o gol, o Palmeiras era capaz de tomar até a virada, né? Se tomasse um, podia tomar até o outro, porque teve 2 defesas muito importantes ali. E no final, o destaque final para mim é o Luigi, que é o Luigi quase gol, né? Luigi quase gol. Tem muita dificuldade em definir a jogada, perdeu um gol na cara, assim, todo atrapalhado para finalizar. Um moleque não tem noção nenhuma. Eu achava que esse moleque era bom jogador, mas, sinceramente, passou todo esse tempo, ele não consegue ter uma frieza na frente do goleiro ainda. Olha, não é jogador pro Palmeiras. Não é jogador pro Palmeiras. Inclusive, ainda vou estar falando no mercado da bola aqui, tem a questão do Luigi aí, que ele recebeu propostas, mas mais pra frente eu vou estar falando aqui. Uma análise final aqui, a resolução final é que a ideia do vencer a qualquer custo no time do Palmeiras, comandado pelo Abel Ferreira, continuará e não vai levar o Palmeiras a lugar algum. Não vai levar o Palmeiras a lugar nenhum. Vai continuar a ideia do vencer, vai vencer a maioria dos jogos, como falei, porque o time é melhor, tem mais estrutura, tem mais tudo, mas não tem treinador. Então, na hora que precisar mesmo vencer, no mata-mata, no jogo difícil, vai perder. Vai perder. Dessa maneira vai perder. Pode ganhar o Paulistão, porque os adversários, tirando o Corinthians, está muito mal. O São Paulo trocando de presidente, o Corinthians também está... diretoria tá péssimo, mas vem de título. E o Santos, pelo amor de Deus. Mas assim, quando chegar nas competições mais difíceis, o que vai acontecer? Qual que é a probabilidade do Palmeiras ser campeão? Para mim é 0. Sinceramente, para mim é 0. Jogando dessa maneira não ganha. Não ganha. De maneira alguma ganha. Mas vamos aqui pro SofaScore. Agora falando de Palmeiras e Santos. Vamos falar primeiro dos números, né? Como eu falei, o escárnio com a cara do torcedor é gigante, gigante. E esse número aqui fica mais gritante ainda. 44% de... Isso é o jogo inteiro, tá? 44% de posse de bola contra 56% do Santos. Jogando em casa contra o Santos. Com um time considerado titular, certo? 315 passes contra 405. O Palmeiras trocou quase 100 passes a menos do que o Santos. Você, abelizado, torcedor de verdade do Palmeiras, concorda com isso? Vocês realmente acham que essa é a melhor maneira de se jogar futebol? O Palmeiras não tem um time de talvez 4, 5 vezes mais valor do que o Santos. Um time desse, você acha que não tem que trocar mais passes que o Santos, não tem que dominar o Santos, não tem que ter mais posse de bola, independente de pré-temporada ou não? Porque a pré-temporada é para os dois. O Santos não está na série, não está sem série. O Santos está se preparando desde novembro. Não tem desculpa. Então, assim, o gol do Palmeiras foi com quantos minutos? Só para não passar batido. Cadê? 40, né? Do primeiro tempo.
Ou seja, teve o segundo tempo inteiro, até marquei segundo tempo o gol do Palmeiras, teve o segundo tempo inteiro para trocar passes, descansar, porque não teve pré-temporada, então não pode ficar esticando, não pode ter um jogo tão intenso, né, seu Abel Ferreira? Mas não, é bola para frente, chutão, correria maluca com 1-0, com 0-0, perdendo o jogo, tanto faz, é correria louca. Esse é o futebol do senhor Abel Ferreira, e o time do Palmeiras vai ser assim o resto da temporada. Outro destaque também sobre o mapa de calor é sobre o quê? Quando o Palmeiras enfrenta um adversário pouquíssimo mais forte, um pouquinho sim, só mais forte, o Santos não tem muita diferença com a Portuguesa, sinceramente, os volantes do Palmeiras já ficam todos recuados. Olha o Emiliano Martínez e o Marlon Freitas, e o Larson onde ficaram, porque o André se machucou logo no começo, então já nem conta com ele, né? Aqui é o Ricardo Felipe, na verdade, não é nenhum Larson. Aqui é o Andréas, não conta. O que conta é o Larson. Qual é o número do Larson? 48, né? Olha o posicionamento do Larson. Totalmente atrás do meio de campo. E o Emiliano Martínez. Totalmente para trás do meio de campo, cara. Os dois volantes. Contra o Santos, em casa. O Santos brigou para não cair até o final do campeonato. Sinceramente, não dá para conceber um negócio desse. Cara, sinceramente é ridículo, é cômico, é trágico, é tudo. Tudo. Não existe treinamento nesse time. O time do Palmeiras não treina, não sabe. O Abel não treina esse time, né, cara? Não tem como falar que treina esse time. É sempre mais do mesmo. E dessa vez utilizando bastante o Kelvin pelo corredor, e menos, o Piqueires um pouco menos. Mas olha o posicionamento do Alan. Igualzinho do primeiro jogo, só que pior ainda, né? Porque no primeiro jogo teve mais ações mais pra frente ainda. Aqui ficou totalmente preso pro lado, só que pra trás. Ações na área quase zero. E é engraçado que o Rafael Veiga, um posicionamento médio, acaba se controlando assim, mas você vê que não tá no meio, ele não tá jogando no meio, né? Como que era pra ser. E o Flaco Lopes muitas das vezes vindo buscar a bola lá atrás, correndo também o campo inteiro. Time não treina, rapaziada. Esse time não treina. O Abel Ferreira não treina esse time. Não tem como falar que ele treina esse time. É impossível. Os números, o mapa de calor, tudo, as estatísticas, tudo mostra, tudo prova para nós que ele não treina esse time. Ele não treina esse time. É impossível falar que ele treina esse time. O time do Palmeiras é uma bagunça. Não sabe o que fazer com a bola, não sabe fazer sem a bola. E não vai ganhar nada esse ano. Se continuar dessa maneira. E se continuar com o Abel Ferreira, vai continuar dessa maneira. Ou seja, com o Abel não ganha. Não adianta só torcer. Não é boas vibrações que esse time precisa, é cobrança. Esse time precisa de cobrança. E quando eu falo time, é o Abel. Os jogadores não têm culpa alguma. Alguns até têm culpa, os líderes, que não questionam, que não falam nada. Mas o cara vai falar o quê com um contrato de 2, 3, 4, 5 anos? Ele vai falar o quê? Deixa lá, deixa do jeito que tá. Se não for campeão, eu tô ganhando meu 1 milhão, 2 milhões aqui todo mês mesmo. Ninguém ele torce pro time, torce pro clube de verdade. E mesmo que torcesse também, eu falaria, mas o Felipe Melo falaria, muito provavelmente, falou muitas vezes. O Fernando Diniz mesmo conta isso, ele no Fluminense. Mas, curiosamente, depois que o Felipe Melo saiu, a liderança do Palmeiras se esvaiu, né? Ficou muito dissipada. Vai para um, para outro. Mas ninguém é líder de verdade, a ponto de cobrar treinador, cobrar diretoria, algo do tipo. O Gustavo Gomes não tem esse perfil. Sinceramente, não tem esse perfil. Então, estamos à procura de um líder também, porque dessa maneira, sinceramente, vai ser mais difícil, muito complicado a gente ter um ano bom. Sinceramente, não tenho esperança alguma. Vamos falar agora sobre a Copinha, passar rápido aqui sobre Copinha, mercado da bola e um pouco de Palmeiras e Mirassol. O Palmeiras passou pelo Vitória e pelo Flamengo de São Paulo, Flamengo de Guarulhos, nos pênaltis. A partida contra o Vitória eu fui assistir, o Palmeiras não jogou bem, fez 1-0 no início, o jogo ficou moroso, a torcida estava amorosa, mas tomou o gol, aí a torcida voltou, o time começou a querer correr, empatou, tomou a virada, né? Aí empatou, tomou o terceiro e conseguiu fazer o terceiro. Um jogo para quem estava lá no estádio, a chuva do caramba que eu tomei e todo mundo ali tomou. Muito louco de estar no estádio. Mas analisando como uma análise mesmo, o time não jogou bem. Contra o Flamengo também não jogou bem.
não conseguiu criar chances, não conseguiu ser seguro defensivamente e levou para os pênaltis. Ainda contra o Flamengo teve a questão de ser 13-12, né, nos pênaltis. Então, é um time que não conseguiu jogar bem essas duas partidas, mas classificou. Campeonato de mata-mata, mesmo que sendo competição da base, a gente quer ganhar, né? Ainda mais a copinha. Um único destaque que eu coloco aqui que é negativo é o Aranha, que falhou nos 2 jogos, tanto contra o Vitória, tanto contra o Flamengo. Tanto contra o Flamengo, mas foi decisivo nos pênaltis também nas 2 partidas, então não tem como falar muita coisa também. E hoje, agora pela manhã, o Palmeiras venceu o Ituano por 3-1 e classificou, vai enfrentar o Internacional ou o Ibrachina nas quartas de final. É um futebolzinho que deu pro gasto, sinceramente, 10 horas da manhã, um calor do caramba que tá. Eu joguei bola hoje de manhã e 7 horas da manhã, quando deu 8 e pouco, já tava um sol do caramba, imagina 10 horas da manhã. Então, foi um futebol pro gasto, um time mais seguro na defesa, que vinha tomando esses gols bestas, né? Então foi mais seguro na defesa, tomou um gol no finalzinho só, o time já estava comemorando a classificação, estava 3-0. Só que foi menos brilhante no ataque também. Só que aí você tem que levar em consideração que a Copinha é final de temporada para a molecada, porque eles começam após a Copinha, né, a temporada. Eles ficam de férias após a Copinha. Então, assim, 10 horas da manhã, competição, tem que se privar um pouco também. Conseguiu fazer 2 gols assim no primeiro tempo. Então, assim, dá para se levar em consideração. Agora, daqui para frente, são 3 jogos. Quarta semifinal, são no máximo 3 jogos, né? Então, 2 jogos para a final. Então, se o jogo for na segunda-feira, talvez e num horário bom, talvez eu consiga ir novamente. Trago também momentos para vocês aqui no Shorts, momentos da torcida. E vamos torcer. Tem uma molecada boa na Copinha, como eu já falei no podcast passado. Continua sendo o Eduardo, o Sorriso. Agora o lateral direito, inclusive, que fez um golaço hoje, o Saboia, parece ser um jogador muito bom também. Mais seguro defensivamente até do que o próprio Gilberto. E ofensivamente bate bem na bola, é rápido, dribla, tem coragem para cima. Jogador muito bom. O Palmeiras tem que analisar. Se não me engano, tem 17 ou 18 anos, é muito jovem ainda. Mas o Palmeiras tem que analisar sim. O jogo dele para jogar, não para ser vendido, é para jogar. Por favor, Abel Ferreira, pelo amor de Deus. Vamos falar agora de mercado da bola. Palmeiras no mercado da bola, como eu falei, está semi-agitado, né? O Everton, de fato, se transferiu para o Grêmio. O Palmeiras liberou ele de graça. E aí, se é certo ou se é errado, sinceramente, não sei até que ponto seja. Mas eu acho que ele tinha que sair sim. De qualquer jeito, ele tinha que sair. Então, eu acho que... e foi para o Grêmio. O Grêmio é um time que não é rival, é um time que são torcidas aliadas. Então, assim, dá para relevar. Financeiramente, ele já entregou bastante. Foi, inclusive, o argumento que a Leila utilizou. Não acho que o Palmeiras, sei lá, tinha que dificultar a saída dele, porque ficar com o Everton era pior. É uma sombra para o Carlos Miguel de um jogador que está em queda, está em baixa. Então, eu acho que só acabaria manchando um pouco a história, a imagem do Everton com o clube. Então, sorte para ele, menos contra o Palmeiras, como eu falei no podcast passado. Agora, uma notícia boa. O Austin, da MLS, lá do Texas, fez proposta de 9,5 milhões de euros ao Facundo Torres. O Palmeiras pagou 12. Vai sair no prejuízo. Se é bom ou se é ruim, outra coisa também que eu não consegui ter tempo de raciocinar tão bem. Vi pessoas dizendo que seria positivo, porque prejuízo seria pouco, pequeno. Outras que é negativo, porque tem o prejuízo, de qualquer jeito há um prejuízo. Mas, sinceramente, é um jogador que, por melhor futebol que pratique, não vai fazer diferença. Não é o Facundo Torres que na final do Mundial vai pegar a bola e ir para cima, fazer uma jogada individual e resolver. Esse jogador é o Alan. Então, se for para ficar no prejuízo, mas ter um dinheiro ali que possa ser investido em outro jogador, assume o prejuízo e investe em um jogador melhor que de fato possa fazer a diferença num jogo grande de fato. Até porque o Palmeiras precisa com esse treinador, né? Então, eu acho que tem os 2 lados da moeda. Tem os 2 lados e eu tendo a dizer que foi pior. O Palmeiras é pior ter esse prejuízo, mas também não acho de todo ruim. Não acho todo ruim porque o Facundo Torres não sai daquilo. Não sai muito daquilo, não. Outra questão também que foi noticiada ontem aqui no Globo Esporte. O Palmeiras recebeu propostas pelo Luigi. Ninguém sabe os clubes interessados, o clube não divulgou,
mas talvez isso daí explique o Abel está utilizando ele nesse começo, né, nesses 2 jogos. Fez gol e tal, apareceu contra a Portuguesa, perdeu o gol contra o Santos, mas está aparecendo nos jogos, então talvez isso explique o Abel está utilizando, seja querendo dar vitrine para o jogador para ver se o Palmeiras consegue vendê-lo. É um jogador que o Palmeiras não vai conseguir muito dinheiro nele, não conseguiu se provar um bom jogador, como eu até falei sobre a dificuldade dele em definir jogadas. Não acredito que seja pressão, porque ele já está no profissional já há 2 anos, então assim, cara, já está na hora de ser homem, né? De ser decisivo, de ser um jogador. Não é aquela promessa toda, mas poderia ter sido um bom jogador, sim. Inclusive, eu tinha a esperança dele ser um bom jogador, o centroavante do time. Não vai ser. E se for vendido por um preço razoável, cobre essa questão do prejuízo do Facundo Torres e sai elas por elas. Mas, para isso, o Palmeiras tem que contratar jogadores bons, de fato, decisivos de verdade. Ou apostar na base. Esse Victor Gabriel também, que é o camisa 11 da Copinha, joga de segundo atacante ali, é muito bom jogador. Entre ele e o Luigi, hoje eu prefiro ele. Então, é testar, confiar e fazer o time jogar futebol para que esses caras consigam ter um desempenho ainda melhor. E agora, para finalizar, Palmeiras e Mirassol. Hoje, o podcast está saindo às 7 horas, o jogo é 8h30. Vamos aqui para Palmeiras e Mirassol. Algumas informações, né? Algumas informações aqui de Palmeiras e Mirassol. Palmeiras enfrenta o Mirassol às 8h30, tal, na Arena Barueri novamente, como foi na Copinha. O jogo é na Cazé, na Record e na HBO Max. Qual que é a provável escalação do Palmeiras? Carlos Miguel, Giai, Fux, Benedetti e Jefté. Muito provavelmente, se o Jefté já voltar, né? Se o Jefté já tiver voltado. Caso contrário, eu acho que seria o Arthur da Copinha, que estava na Copinha lá, um lateral muito bom, inclusive, e estava cobrindo ali a baixa do Jefté, né? Vai continuar poupando, como eu falei, vai jogar o time basicamente que jogou contra a Portuguesa, talvez com o Vitor Roque na frente para dar mais ritmo e o Bruno Rodrigues pela direita, mas o time é praticamente o mesmo, com o Sousa e o Maurício, o Larson também no time do Palmeiras. O time do Mirassol está muito diferente do ano passado, né? Muito diferente. Ainda tem se é que eu lembro dos nomes, né? Tem o Walter, acho que o João Vitor era titular, Reinaldo, não lembro se esse Neto Moura era o titular. Tem jogadores novos como o Mugni, o Shailon, acho que eles não estavam no Mirassol, não sei. Mas assim, não é o time com o Danielzinho, com os caras que tinham ano passado. Foi vendido ou negociado 14 jogadores do Mirassol, né? Então eu acho que é um número muito grande para remontar um time desse, fica muito difícil. Então o Palmeiras tem a obrigação de vencer jogando bem, porque o Mirassol também não está 3 meses se preparando, não. O Mirassol está igual o Palmeiras, terminou a temporada no mesmo dia e já entrou de férias. Então a preparação é a mesma, não há desculpa para jogar mal. A cobrança tem que ser essa e será essa sim a temporada inteira. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Novo Horizontino, terça-feira às 8h30, após a partida contra o Mirassol, claro. Depois ainda tem clássico com o São Paulo no sábado, né? Às 6h30, na Arena Barueri, inclusive. Mas é isso, vou ficando por aqui. Um bom final de semana a todos, um bom jogo para o Palmeiras, que seja um bom jogo, que a gente possa assistir com prazer essa partida contra o Mirassol. E até semana que vem. Um abraço.